Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da série A Plenitude do Evangelho. Eu sou o Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar o like e também os seus comentários. O estudo de hoje é muito interessante, mas muito interessante mesmo. No estudo anterior, nós falamos sobre a lei de Deus. Nós concluímos através da palavra de Deus, que a lei não foi abolida, que ela permanece. Também nós vimos que ela tem uma íntima relação com o amor. Eu gostaria de ler alguns textos para nós lembrarmos do estudo anterior. Mas é muito importante, se você não estudou os dois últimos estudos, que você assista para a melhor compreensão desses estudos. João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Percebe que Jesus aqui, ele afirmou que ele guarda os mandamentos de Deus. E se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós permaneceremos no amor. 1 João capítulo 2, verso 4, esse verso aqui é muito forte. Se prepare. Olha só o que diz aqui. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O texto é muito profundo, muito sério. Nosso Senhor, nosso Deus, nos chama a atenção a isso. Aquele que diz que conhece a Deus, que serve a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, nosso Senhor diz que é mentiroso e nele não está a verdade. Sabe por quê? Você se lembra do estudo que fizemos quando nós pegamos toda a estrutura do santuário, a qual é a expressão do Evangelho. E ali nós fizemos uma pergunta: o que no santuário mostrava para a pessoa, para o indivíduo, que ele estava em pecado, que ele era um pecador e que necessitava pegar o cordeiro e levar para o santuário? Você se lembra dessa pergunta que eu fiz? E a resposta é o quê? A arca, os 10 mandamentos. É os mandamentos de Deus que nos mostra que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. Abra sua Bíblia, acompanha comigo. Romanos capítulo 7, versos 7 e 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há Salvador. Por último, antes de iniciarmos o tema de hoje, Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Não é só do judeu. Não é somente dos patriarcas, dos discípulos, dos apóstolos, dos primeiros cristãos. É dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Nós estudaremos o princípio bíblico, criado por Deus. Ao formar todas as coisas, ao criar todas as coisas, Deus também criou o sábado. Hoje, o tema de hoje é o sábado. Vamos falar sobre o sábado. Isso mesmo. O dia do Senhor. O sábado foi abolido. O sábado é do judeu. Por que guardar o sábado? Posso guardar outro dia? Essa e muitas outras questões iremos abordar neste estudo. Gostaria de levar você lá para a criação. Em Gênesis capítulo 2. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. O verso 1 em diante. Deus fez o mundo em 6 dias. E você se lembra no primeiro estudo que fizemos? Deus criou tudo. Cada dia, Deus disse, era bom.
No sexto dia, quando Deus criou o ser humano, ele diz o que? É muito bom, pois ele criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. E ficou muito feliz. Muito feliz de ter criado a sua imagem e semelhança. Capítulo 2, o verso 1 até o verso 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A palavra que diz que quando Deus acabou de fazer todas as coisas, ele abençoou. Preste muita atenção nisso. Deus abençoou o sábado. Ele santificou o sábado. Ele abençoou e santificou. Nós não vemos nenhum outro dia sendo abençoado e santificado, apenas o sábado. Posso guardar outro dia? Não. Porque nenhum outro dia é santo e nem abençoado. Mas eu vou levar você a refletir um pouco. Quando Deus descansou no sábado, o primeiro sábado, Deus para tudo e descansa. O que ele ficou fazendo no sábado? Já parou para pensar? O que Deus ficou fazendo no sábado? Ao ele terminar de criar Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, ele ficou se relacionando com sua criação. Olha que maravilhoso. Porque no sexto dia Deus olhou para sua imagem e semelhança, para os seus filhos, e se alegrou tanto. E a palavra diz, e disse Deus, é muito bom. E aí então estabelece o sábado como um dia especial, onde não se trabalha, não se faz nada, a não ser se relacionar. Desfrutar da presença de Deus. Desfrutar Deus da presença das suas criaturas, dos seus filhos, para se relacionarem. Você percebe um princípio? Relacionar uns com os outros. Eis uma característica do sábado. Entende quando a gente lê aqui, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, aqueles que guardam o sábado são abençoados? Você consegue enxergar? Mas de que forma? De que forma são abençoados aqueles que recebem e guardam o sábado? Quando você e eu deixamos de fazer nossas coisas, as coisas deste mundo, e paramos para nos relacionar com Deus, para estarmos mais próximos de Deus. Você entende a bênção? O quanto você é abençoado? Quando você tem um relacionamento mais íntimo com Deus, um dia todo se relacionando com Deus, como não ser abençoado? Sem se preocupar com as coisas do mundo, com dívidas, com trabalho, com estudo, com escola, com nada. Apenas em adorar ao Criador. Você consegue compreender quando a palavra diz, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou? Imagina só você com toda a sua família reunidas no sábado, adorando a Deus. No almoço, você monta aquela mesa toda enfeitada, toda a família senta, louva a Deus, adora a Deus, compartilha um com o outro. Você percebe, consegue entender que grande parte dos problemas que temos nas famílias é por falta de relacionamento? Tanto esposa quanto marido, esposo, pais com os filhos. O que mais está faltando nas famílias é relacionamento. E Deus, quando instituiu o sábado,
É com esse propósito, para nós nos relacionarmos com Ele e com o nosso próximo, para fortalecer as famílias, para abençoar as famílias, para que as famílias estejam unidas, juntas, adorando ao Criador. Eis o propósito do sábado. Não é parar de trabalhar simplesmente. Não é você parar suas atividades simplesmente, como muitos dizem que os guardadores do sábado apenas não trabalham, só descansam. Não. Guardar o sábado é você se relacionar com Deus e com sua família e com seu próximo. É algo mais profundo e sério. É muito sério essa questão. Deus não instituiu o sábado apenas para o nosso descanso físico, mas para o nosso crescimento espiritual, para nós fortalecermos os laços, os relacionamentos entre irmãos e entre familiares. Esse é o propósito do sábado. Preste muita atenção agora. João capítulo 1. Abra sua Bíblia. João capítulo 1. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está falando do nosso Senhor Jesus. Todas as coisas, ou seja, tudo que foi criado lá na criação, no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do nosso Senhor. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então foi o próprio Senhor Jesus que participou da criação. Você entende que quando Jesus veio aqui na Terra, a palavra diz que ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele veio e manifestou o poder de Deus. Ele manifestou o caráter de Deus, que Deus é amor. E olha só, ele veio, de acordo com Mateus capítulo 5, verso 17, ele veio cumprir todas as coisas. Ele veio cumprir as profecias concernentes a ele. E também veio ensinar. Jesus veio ensinar o quê? Ele veio ensinar como guardar os mandamentos. Em João capítulo 15, Jesus fala, eu tenho guardado os mandamentos de Deus. A palavra afirma, Jesus afirma que ele guardou o sábado. E aí muitos cristãos, às vezes pegam pequenos textos bíblicos e afirma que Jesus curou no sábado, afirma que Jesus trabalhou no sábado, que Jesus fez milagres no sábado. Mas você entende que Jesus veio mostrar como se guarda o sábado? Você entende que toda a lei de Deus é a expressão do amor e do caráter de Deus? Então, quando Jesus curou no sábado, quando Jesus fez milagres no sábado, quando Jesus ajudou o seu próximo no sábado, ele fez o quê? Ele demonstrou amor. Por isso que ele estava cumprindo a lei, ele estava amando o seu próximo. Ele jamais iria fazer algo que ferisse os princípios bíblicos. É nisso que a gente tem que tomar cuidado quando nós estudamos a Bíblia. Tomar cuidado para não ferir os princípios, pegar pequenos textos e argumentar, ferindo assim princípios bíblicos. Pois os princípios bíblicos são que regem a nossa vida. É o fundamento para a nossa salvação. É o fundamento para mantermos nossa comunhão com Deus. Olha só que interessante. Lucas capítulo 23, verso 53. E tirando-o do madeiro, envolveu-o em um lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. Dia da preparação para o judeu é a sexta-feira, onde eles se preparam para receber
o sábado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Isso quando Jesus morreu, crucificado. As mulheres, verso 55, que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Observa que mesmo após a morte de Jesus, os seguidores de Jesus continuavam a guardar o sábado. Demonstrando que o sábado não foi abolido. Que o sábado sempre permaneceu de acordo com a lei de Deus. No próximo estudo, iremos ver como que o sábado foi mudado. Nós vamos estudar também algo impressionante, que fala em relação ao sábado. O que a Bíblia diz mais em relação ao sábado, principalmente nos últimos dias a qual nós estamos vivendo. É impressionante, você não pode deixar de assistir. Que Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, também de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e também os seus comentários. E lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.